Porto Alegre, 16 de abril de 2022, sábado de Aleluia. O tema de hoje será bem mais ameno. Será sobre aquele pequeno carro que marcou os anos iniciais da indústria nacional e incluirá uma pequena história pessoal, já que fui um dos felizes proprietários de DKVs. A família DKV era relativamente grande para sua época, composta por sedã, caminhonete, jipe, modelo de luxo e até um esportivo construído por construtores independentes. Veja as fotos. O DKV Vemag, desconsiderando o Romizeta, foi o primeiro carro brasileiro, como eu já disse, nas postagens relativas à indústria nacional. Ele, que era um médio pequeno, foi único em sua categoria por muito tempo. Entre os pequenos, tínhamos o Fusca e a dupla Dolfini Gordini. Entre os médios, que aqui eram considerados grandes, tínhamos o Aerowilis, o Simca Chambord e o FNM JK. O DKV corria sozinho na faixa dos médios pequenos. Mas ele tinha uma característica que fazia com que muitos o odiassem. Seu motor era a 2 tempos. Muita gente nem sabia bem o que era isso, mas aquela marcha lenta pipocante, aquela fumacinha branca saindo sempre pelo cano de descarga, com seu cheiro característico, o baixo torque em baixas rotações, a falta de freio motor e o barulho excessivo em altas rotações eram características inerentes aos motores a 2 tempos, que faziam muitos não gostarem do DKV. Eu era um fã absoluto e ter um deles foi meu sonho de consumo durante o tempo em que tive um Gordini, meu primeiro carro. Tive 2 DKV. Um 1962 que comprei usado quando chegou a hora de reformar o motor do Gordini pela 4ª vez. O outro foi um 66. Este já com o misturador automático de óleo, o Lubrimate, um grande avanço. A evolução entre os 62 e os 66 tinha sido grande. Além do Lubrimate, tinha as portas dianteiras abrindo em sentido normal. Muito isolamento acústico. O 62 não tinha nenhum. E um acabamento muito melhor. Os motores a 2 tempos são muito simples, pois não têm válvulas.
o que dispensa muitas peças, tais como as válvulas propriamente ditas, molas e varetas de válvulas, eixo comando de válvulas, acionamento deste eixo, balancins e outros pequenos detalhes. A admissão da mistura ar-combustível e a exaustão dos gases da combustão se fazem através das janelas que existem no próprio cilindro e que são abertas e fechadas pelo próprio movimento dos pistões. Essas janelas são moldadas no próprio bloco, no momento de sua fundição, e tem o acabamento característico das peças feitas em ferro fundido. Isto fazia com que não houvesse muita uniformidade nas potências dos motores montados, mas fazia também que fosse muito fácil melhorá-las. Bastava fazer um caprichado retrabalho de acabamento nas janelas. A potência nominal do DKV era de 50 cavalos, mas um bom preparador conseguia tirar 70 cavalos sem muita dificuldade. E os carros de competição da equipe oficial da fábrica chegaram a ultrapassar os 100 cavalos. Como eu ia dizendo, havia DKVs mais e menos potentes. E o meu 66, infelizmente, era dos paralíticos. O 62 tinha sido dos bons, mas fiquei pouco tempo com ele. Já era velho. Isso era meio loteria. A gente só descobria depois de ter comprado o carro. A essa altura, eu já estava casado, já tinha uma filha e as prioridades já eram outras. O retrabalho das janelas foi ficando para depois e acabou nunca saindo. Até porque começaram a sair notícias sobre o futuro incerto da Vemag e sobre o lançamento do projeto M da Ford, que veio a ser o Corcel. E eu achei que não valia mais a pena investir naquele carro. Mas em 69, ainda fiz uma longa viagem com ele. Fui até Brasília, passando por São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiânia e, depois de Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto, Congonhas, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e de volta a Porto Alegre. Na volta, entre Rio e São Paulo, pela Via Dutra, eu vinha que vinha. A Dutra tem aquelas longas retas em descida e depois em subida, uma depois da outra, parece uma montanha russa. Pois eu aproveitava as descidas para embalar. Chegava a 130 quilômetros horários para conseguir chegar ao topo da subida seguinte a 80. Era dura a vida de um automobilista naquela época. Numa daquelas descidas, lá embaixo,
fui parado pela polícia rodoviária. Veio um policial, todo pomposo, cronômetro na mão. Naquele tempo, ainda não usavam radar. A polícia aproveitava trechos de boa visibilidade, marcava 2 pontos na estrada, media o tempo que o carro levava para percorrer aquela distância e calculava a sua velocidade. Também era dura a vida dos policiais. Pois ele chegou e perguntou, todo arrogante: "O senhor sabe a que velocidade o senhor vinha?" 130, disse eu. 117, disse ele. Não, eu vinha a 130. Retruquei pensando, a multa é a mesma. Esse cara não vai me desmoralizar. 117, disse ele. O cronômetro não mente. Porcaria de carro, disse eu, batendo com ambas as mãos no volante. Nem em descida essa M anda. Já viu coisa igual? Começamos a rir e ele não me multou. Ficou só numa liçãozinha de moral.